A gente tem que reconhecer que produzir indicadores para muitos dos problemas sociais e para muitas das intervenções sociais que são desenhadas é alguma coisa bastante complexa. Então, a complexidade do objeto com que lidamos na área social requer complexidade na forma de avaliá-lo, certo? Não existe um método, né, padrão ouro que possa responder. No mundo, tá certo, acadêmico, talvez. No mundo real, não é assim que opera, por duas razões. Todo o nosso esforço é no sentido de diagnóstico, entendeu? Tentando entender, e avaliação de experiências anteriores, certo? Esse é o esforço de desenhar, de fazer o diagnóstico, fazer o desenho do programa. Quais são as melhores estratégias para combater tal ou tal problema? É importante que a gente reconheça que em alguns meios públicos e mesmo, talvez, no meio privado, existe um certo desencanto com a avaliação. As metodologias de avaliação têm sido objeto de severas críticas. Basicamente, afirma-se que, na prática, as avaliações não subsidiam o processo decisório porque os seus resultados são inconclusivos, inoportunos e irrelevantes. A constatação 2, né, desse desencanto é que, de vez em quando, uma avaliação mal concebida ou mal executada produz informações que, no melhor dos casos, seriam enganosas e, no pior, absolutamente falsas. A terceira constatação, eu acho que tem a ver com esse auto-engano, né, de que nós vamos ter a informação completa. Como superar esse desencanto? Eu acho que a gente tem que superar esse desencanto na medida em que a gente, né, começar a produzir e organizar informação ajustadas às necessidades do programa, do projeto, no seu estágio, tá certo? Em que ele se encontra no ciclo de políticas, programas e projetos. Um outro aspecto importante é o tecnocratismo ingênuo, né? A gente superestima a nossa capacidade de planejamento. Um grande problema também é que a gente às vezes acredita na elevada programabilidade de programas sociais, gestores e técnicos mais como espectadores do que como protagonistas, né? É essa crença de que a avaliação externa ela é tecnicamente e legitimamente melhor do que a avaliação interna. Limitações dos desenhos das pesquisas de avaliação, né? Esse é um outro aspecto. Enfim, isso é só para chamar a atenção de vocês que existe muita discussão, tá certo? Metodológica, que não está registrada muitas vezes nos manuais. É porque os manuais, eles são escritos por gente muito boa, mas a gente tem que dar prescrições muito gerais. Por isso que é importante que vocês escrevam as experiências. A gente precisa se valer de um conjunto amplo de pesquisas, né? De técnicas, de agentes entrevistados. Ou seja, temos que nos valer de triangulação de estudos, triangulação de agentes, triangulação de abordagens mais quadradinhas, mais redondinhas, mais exploratórias e qualitativas, porque o nosso objeto, né, a realidade social, na educação, na pobreza, na violência, em todas as temáticas, é tão complexo, tá certo? Né? Ou muito mais complexo, inclusive, que os objetos de pesquisa acadêmica. Vocês sabem que, quer dizer, tudo começa, teoricamente, quando determinados problemas e demandas sociais que são sistematicamente apontados ou percebidos pela população, tá, entram dentro da agenda. Tem todo um esforço de diagnóstico mais propositivo, mais específico, de pensar as diversas estratégias de equacionamento daquela problemática social, né? A gente precisa conhecer melhor o nosso público-alvo. A gente precisa também, no nosso diagnóstico, ter uma ideia de capacidade de gestão. Não nos esqueçamos que tudo começa com um bom diagnóstico. Então a gente precisa, de fato, certo? Nos valer, nos equipar de bons indicadores, boas pesquisas
que permitam a gente conhecer melhor o nosso público, né, sem, naturalmente, incorrer no risco daquele tecnocratismo ingênuo, de que os dados falam toda a realidade por si. É preciso implementar o programa, certo? E a implementação de programas, muitas vezes, ela se dá, sem que o diagnóstico, as escolhas tenham sido feitas num ambiente perfeito, né? Porque, enfim, são oportunidades. O redesenho do programa é feito na implementação. Tem muitas melhorias que já são feitas na implementação, e isso é importante se captar na avaliação, de alguma forma. Essa avaliação não pode ser nem muito antes, nem muito depois, ela tem que ser no tempo certo. Existe, então, o processo de avaliação que vai, ao final, fim ao cabo, no caso do setor público, ele é de 4 em 4 anos, então precisa ser feita uma avaliação mais exaustiva, de 4 em 4 anos, sobre se, de fato, a estratégia de implementação para mitigar esse problema deu resultado, se não deu, o que não deu, o que precisa ser aprimorado, né? Se o programa precisa ser totalmente remodelado, se o programa deve continuar ou não. Monitoramento e avaliação são duas atividades que têm que ser entendidas de forma orgânica, né? A produção de indicadores e, com alguma regularidade, pesquisas específicas tem que estar no seu plano, né, de avaliação, ou é melhor chamá-lo de plano de monitoramento e avaliação de um projeto social. Em cada uma dessas fases, a gente precisa de indicadores, quando estão disponíveis. O indicador é um recurso metodológico para retratar a realidade. Um indicador é como se fosse uma fotografia, certo? Tão bom e tão ruim quanto uma fotografia, tá? Tão bom porque ele permite eu captar aspectos da realidade social. Tão ruim porque, enfim, ao captar um aspecto, eu estou perdendo o todo. A imagem captada no indicador é uma redução da realidade, certo? Qualquer indicador reduz a realidade, assim como uma foto traduz essa realidade 3D, que tem som, que tem cheiro, para uma foto plana, né? Que não tem cheiro, que não tem cor, que não tem movimento. No estágio em que a gente se encontra no Brasil, se a gente conseguir, né, produzir indicadores que não tenham casas decimais, mas efetivamente o que vem antes da vírgula tenha significado para mostrar o tamanho do problema e se esse problema está aumentando ou diminuindo, aí a gente já tem umas boas respostas.